E o Concurseiros na Madrugada de hoje está incrível. A Bia bateu um papo super descontraído com o professor e advogado Rodrigo Padilha, especialista em Direito Constitucional. E se você não é da área de Direito, vale a pena assistir também, porque as dicas estão muito boas. O meu entrevistado essa semana é o professor Rodrigo Padilha, mestre em Direito Público e professor de diversos cursos do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Fala Madrugada, professor. Obrigado, o prazer é meu. Desde 2010, a Fundação Getúlio Vargas vem coordenando o exame da OAB. Você considera que a FGV tem feito uma administração eficiente da prova? A FGV é uma instituição conhecida pela sua reputação, né? Inclusive, ela foi posta no exame da ordem em razão da reputação que ela tem. E essa reputação se mantém. Eu não acredito que ela esteja rachada por causa, né, dos eventos que tenham acontecido na prova da ordem. Mas eu acredito que existem erros que precisam ser corrigidos urgentes, porque as pessoas depositam esperanças, as pessoas têm projetos de vida que dependem de uma administração eficiente da banca organizadora daquela prova. Então, apesar da reputação da FGV, apesar de tudo que nós conhecemos, todos os benefícios que a FGV, né, já prestou para o cenário jurídico, eu acredito que está, vamos no linguajar jurídico, tem que chamar urgentemente o feito à ordem para poder reorganizar o que está acontecendo no exame da ordem. Porque realmente o exame da ordem hoje passa por um momento crítico. A verdade é essa. Você acha correto a FGV fazer a prova da OAB e, ao mesmo tempo, ser uma faculdade de direito que necessita que seus alunos sejam aprovados nesse exame? Você não acha que, nesse caso, há um conflito de interesses? Pergunta polêmica, né? Pergunta polêmica, Beatriz, porque, na verdade, eu acho, antes da FGV, era a CESP, né? Que é uma banca também muito temida, na verdade, no mercado do concurso público. Eu dou aula há mais de 15 anos aí, né? São bancas famosas, né, pela rigidez. No caso da FGV, eu acredito, né, que a OAB ela tenha chamado, isso eu não posso falar lá de dentro, né, mas eu acredito nisso, que ela tenha chamado a FGV exatamente por isso, pelo know-how que ela deve ter no meio jurídico. Já que ela é uma faculdade de Direito, ela deve ter um know-how, né, para poder prestar um exame corretamente. Eu acho que mais ou menos a ideia foi essa. O problema todo, eu acho que não é ser uma faculdade de Direito, até porque, como eu falei, a FGV ela tem muita credibilidade no mercado ainda. O problema todo é arrumar uma instituição, que seja CESP, FGV, ESAF, enfim, Carlos Chagas, uma instituição de concurso público, que consiga fazer 3 provas por ano com uma média de 110 mil inscritos. Fazer uma prova com 110 mil inscritos por exame no Brasil inteiro e 3 vezes por ano, e detalhe, 2 fases. É praticamente o concurso o ano inteiro. Então, nenhuma outra instituição consegue prestar o exame, né, fazer o concurso assim. Imagina o custo que é isso. Alugar, né, todos os locais para fazer o concurso. Fazer um concurso, exatamente, conseguir colocar a prova sem vazar a prova, colocar a prova em todos os locais, os locais mais longínquos do Brasil. O Brasil é um país continental, né, que chamam, porque é muito grande. Então, colocar a prova Eu tive aluno de tribo na Amazônia, juro, tribo Saterê. Um beijo pro pessoal da tribo Saterê, se estiver me assistindo aí. Então, assim, existem lugares muito longe no Brasil e que a FGV tem que estar lá. Então, você imagina prestar para 110 mil pessoas a cada 3 meses, 2 fases do mesmo exame. Então, assim, a logística disso eu acho muito complicado. Entendeu? Então, eu acho que todos os erros da FGV, óbvio, nada justifica os erros, até porque os erros, né, muitas vezes não é de logística, isso ela presta com eficiência, né? O erro é na fórmula, em formular as questões, mas essa questão de logística eu acho que assim, sinceramente, ao meu ver, deve ser difícil até achar uma instituição que queira fazer o exame, porque realmente é muito complicado você manusear isso. Nas provas passadas da OAB, já foi admitido mais de um gabarito para a mesma questão. O que o candidato pode fazer num caso desses, quando o gabarito da prova é controverso? Na verdade, quase toda prova da FGV
E já também existia isso na CESP, né? Não estou criticando a banca e FGV em si, mas quase toda a prova da OAB teve essa questão de gabaritos dúbios. Na verdade, direito não é uma ciência exata. Então você coloca 110 mil cabeças pensantes para fazer uma prova, que por trás dessas 110 mil cabeças pensantes tem vários professores, né? Para encontrar os erros, é muito complicado, né? De uma prova que não tem ciência exata. O que o candidato pode fazer? Ele pode recorrer. Primeiro, inicialmente, recorrer administrativamente, né? Porque a OAB, a FGV especificamente, ela dá um prazo de 3 dias para o candidato poder recorrer no próprio site da FGV, com limite de caracteres por questão, para você poder recorrer das questões. Muitas vezes, esse próprio recurso já resolve a situação. Esse recurso, os questionamentos dos professores, os professores vão até as instituições, enfim, querer, né, resolver a situação. Então, muitas vezes, isso já resolve. Mas, se não resolver, existe uma medida judicial que é o mandado de segurança, né? O mandado de segurança hoje, judicialmente falando, ele não é admitido para discutir mérito. Se houver uma questão onde tem uma posição, por exemplo, na questão uma majoritária e uma minoritária, o juiz não vai se meter. O juiz vai falar, não, isso é mérito da FGV, a FGV que vai escolher de 2 respostas essa resposta majoritária ou minoritária. O problema é quando tem erro. Quando tem erro, aí o juiz, sim, por mandado de segurança, ele pode mudar, pode admitir, inclusive, a anulação da prova, a inscrição da pessoa nos quadros da OAB, se comprovar que ela passava, se a FGV tivesse admitido aquele gabarito. Enfim, já existiram algumas, né, ações civis públicas dos ministérios públicos pelos estados, né, impugnando algumas questões da prova da OAB. Então, assim, o candidato em si tem o recurso administrativo e depois o mandado de segurança. Mas, paralelo a isso, existe a possibilidade do Ministério Público dos estados, do Ministério Público Federal, no caso, né, das regiões, ele mover a ação civil pública competente, como já existiu na Bahia, por exemplo. A Bahia é um estado muito ativo, né, nessa questão da OAB. E, enfim, é possível o Ministério Público mover a ação civil pública. Em que o cidadão não pode mover a ação civil pública, o MP pode. Você já falou aqui que a prova da OAB é para todo o Brasil e que é uma prova cara. Ainda assim, a taxa de inscrição é muito cara. O que você acha sobre isso? Acho mesmo. Acho cara. Hoje a taxa de inscrição da OAB equipara-se à taxa da magistratura, ao passo que uma pessoa, um estudante de direito, presume que ele está estudando. Então, na verdade, existe uma desigualdade aí, né? Eu acho que pelo princípio da razoabilidade, esse valor deveria diminuir. Agora, óbvio que não é só olhar o lado do estudante, tem que olhar o lado da instituição também. Esse dinheiro, a princípio, não vai para a FGV. Que muita gente pensa isso, a pessoa fala, a FGV está milionária, né? Na verdade, o dinheiro vai a OAB, né, e FGV. São as 2 instituições, né, que lidam com esse dinheiro. Na verdade, eu acho que tem como fazer uma... Enfim, tem que pegar os... Né, eu já não sou muito bom de matemática, sou professor de direito, né? Mas tem que fazer uma conta, pegar papel, fazer enfim, para ver se dá para diminuir esse valor, que eu acho que... Porque você pega 110 mil pessoas, né? Pessoal de casa, faz uma conta aí, né? 110 mil pessoas, R$200, vê quanto dá. Pois é, a cada 3 meses. O 11º exame da ordem foi há pouco tempo atrás. Você pode comentar as consequências dessa prova? Posso. O 11º exame foi um dos exames, né, polêmicos, né? Falar um dos exames polêmicos, né? É um dos exames polêmicos. Porque, na verdade, o 11º exame foi o maior índice de reprovação da história da OAB. Geralmente, no final da primeira e da segunda fase, a média é 16% de aprovados. Dos 110 mil, 16% se salvam. Esse 11º exame, que ainda não acabou, presume-se que vai chegar no final com 5% de aprovados. Nunca... Primeiro que já teve recorde de inscritos, recorde no sentido negativo, de inscritos. Foi o menor número de inscritos da história, desde que a FGV assumiu. Ou seja, de inscritos já teve um recorde negativo. E agora, com essa prova que, enfim, jogou todo mundo para baixo, né? Então, o número de pessoas que estão na segunda fase, o número de pessoas é muito, eu ouso dizer, 6 vezes menos, mais ou menos, que tiveram na segunda fase passada. E você acha que a segunda fase vai vir arrasando também? Sinceramente, não. Porque a FGV, ela tem isso aí, mero, né, assim, olho de professor, né?
ela geralmente, ela na verdade, ela vem com uma prova difícil, uma fácil, uma difícil, uma fácil. Se reparar, o primeiro exame do 10º, a primeira fase do 10º exame foi relativamente fácil, tanto que passou muita gente. Na segunda fase foi difícil. Esse agora foi difícil. Provavelmente a segunda fase será fácil, é o que eu presumo. Mas óbvio que como professor eu vou preparar os alunos para o pior, né? Vou preparar o aluno para o caos. Porque, né, se vier o caos, ele está preparado. Se vier a coisa boa, ele vai também, né, vai ficar bem na prova. Quais são os principais pontos do direito constitucional que caem na maioria das provas de concurso público? Existe um ponto muito famoso, que é controle de constitucionalidade. Na verdade, o controle de constitucionalidade é a matéria que todo aluno que vai prestar concurso público tem que saber. Fato. Se você um dia quer ser alguma coisa no serviço público, em geral, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, polícia, carreira de segurança pública, enfim, você tem que saber, até o OAB, tem que saber controle. Controle é o tema que cai. O controle de constitucionalidade brasileira é o mais extenso do mundo. Então, assim, não é uma matéria muito fácil, talvez por isso que caia tanto, né? E o STF, enfim, ele está se deparando com isso diariamente, o controle de constitucionalidade. Então, tem uma jurisprudência muito mutante, né? Então, o controle é uma matéria muito boa. E também, hoje em dia, poder e processo legislativo. Direitos políticos, poder, processo legislativo. Porque antes, caíam direitos fundamentais. Mas hoje, tá a ferida aberta, né, na sociedade. Poder legislativo, processo legislativo, tem sido uma matéria muito repetida em concurso público. E o pessoal que faz concurso de nível técnico, o que eles devem estudar do direito? Olha só, nível técnico, na verdade, assim, se você está em casa e não sabe muito bem ainda o que quer fazer, porque muita gente fala assim, eu vou fazer concurso para ter uma estabilidade, mas eu não sei qual é o concurso que eu vou prestar, né? Mas que se você souber que no concurso cai direito, você tem que estudar direito constitucional e direito administrativo. Direito constitucional e direito administrativo, na verdade, é a base do direito em si. O direito público, uma parte do direito público é a base do direito constitucional principalmente. Mas direito constitucional e administrativo cai em todo concurso. Se você quiser fazer concurso para técnico do TJ, técnico TRF, técnico, qualquer concurso de técnico, qualquer concurso de analista, como eu falei, cai constitucional e administrativo. Então é uma matéria que você tem que ser bom, porque geralmente os seus concorrentes não vão ser bons nessa matéria, porque é uma matéria geralmente que as pessoas deixam de lado. Então, é uma matéria que você vai ser boa, né, que a pessoa vai ser boa e cai em tudo que é concurso. Então, estudando nessas duas matérias, depois, sabendo o que efetivamente quer, fica mais fácil estudar, diminui o número, né, enfim, de matéria para estudar e etc. Agora, em constitucional, não precisa ser uma coisa muito profunda, né? Concurso técnico nunca cai uma coisa muito vertical, um direito muito vertical, mas também controle, direitos fundamentais, cai muito para técnico ainda, né? E organização dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, constitucional, cai muito isso. E quais são suas dicas finais para os concurseiros que estão assistindo a gente agora? Muita calma, porque vida de concurseiro é uma vida injusta, porque é uma profissão não remunerada, onde a sociedade acha que não é profissão. Eu digo que é profissão não remunerada porque você fica 2, 3 anos estudando para concurso público e todo mundo pensa que você não está fazendo nada, né? Os vizinhos, os pais acham que você, né, que eles vão te dar apoio, mas o apoio dos pais acaba sendo uma pressão, né? Filho, fica tranquilo, você estudou bastante. Não fala isso, pelo amor de Deus, né? Não estou preparado. Então, assim, o apoio dos pais é uma pressão, a sociedade bota pressão, todo mundo bota pressão. Então, assim, acalma para fazer a prova, né? E acalma porque a hora vai chegar. Tem um ditado muito famoso no direito, né, que fala: só não passa quem desiste, né? Eu tenho, minha família toda é do direito, né? Eu tenho primos, magistrados, promotores, delegados, notários, enfim, mãe, enfim, todo mundo. Eu tenho um primo que fez 46 provas, sabe? E hoje ele está em uma carreira que ele decidiu, que ele escolheu para ser efetivamente. Então, assim, se não desistir, passa, sabe? Então é muita calma, não levem a responsabilidade da sociedade para a prova, façam a prova, na verdade, é por vocês e não para provar alguma coisa para alguém, porque a partir desse momento você desvia o foco, certo? Então a vida que vai mudar no concurso é a sua, não é do seu vizinho, entendeu? Então não importa o que ele pensa de você. Então leve em consideração, né, a sua verdade, enfim, e vai fazer a prova com calma.
William Douglas, que é um amigo meu querido, um juiz federal, ele tem um livro muito famoso, best-seller, já vendeu, enfim, quase mais de 1 milhão de livros. Ele diz que o nome do livro é Como Passar em Provas e Concursos. E ele passou em primeiro lugar em praticamente todos os concursos que ele fez. Ele fez mais de 10 concursos e quase todos ele passou em primeiro lugar. O juiz federal, primeiro lugar, passou. E ele diz que tem certeza que as pessoas que faziam concurso, né, naquele concurso que ele foi primeiro, ele tem certeza que tinha pessoas que sabiam mais do que ele. Só que ele tinha inteligência emocional. Ele estava centrado, ele sabia fazer prova. Então, às vezes, não passa um que sabe mais direito. Passa, na verdade, quem sabe mais de si, quem sabe mais inteligência emocional. Né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com o inimigo. Né? Sun Tzu agora, vou para Sun Tzu, né? Sun Tzu falava isso na arte da guerra, né? A pessoa fica preocupada tanto com o inimigo que não se preocupa em si, não olha para si. Elas não se conhecem. E aí sabe tudo da prova, mas chega na hora da prova, elas não têm conhecimento interno, e aí elas ficam nervosas, aí elas desmaiam. Tem casos de algum que desmaia na hora da prova, sabe? Então tem problemas físicos. Então, se preocupa também, além de conhecer o inimigo, a prova, né? Você tem que se conhecer também. Vai fazer a prova com calma, centrado, que o que é seu está guardado. Eu tenho certeza que você vai passar. O quadro Concurseiros na Madrugada hoje foi com o professor Rodrigo Padilha. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Disponham. Obrigado. Olá, eu sou Beatriz Pestana e hoje eu trouxe para vocês a entrevista com o professor Rodrigo Padilha. Ele comentou as consequências da primeira fase do 11º exame da OAB, que, segundo especialistas, teve um dos menores índices de aprovação dos últimos tempos. Se você foi um dos poucos candidatos que passou nessa primeira fase, continue acompanhando o programa que nós vamos trazer dicas sobre a OAB. Se não foi dessa vez que você passou, não se preocupa, o importante é nunca desistir. Continue acompanhando o quadro Concurseiros na Madrugada, que é feito com todo carinho para você. Agora vamos conferir os concursos que estão com as inscrições abertas. CEPLAG oferece 80 vagas para os cargos de analista e especialista. As inscrições são pelo site até 1º de setembro. Taxa de inscrição é de R$ 110. O Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde abriu processo seletivo para 34 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior. Os profissionais vão atuar nas UPAs na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo site até amanhã, dia 2 de setembro. A taxa varia de R$ 35 a R$ 75. Exército oferece 97 vagas no quadro de engenheiro militar. As vagas são para o IME e as inscrições devem ser feitas pelo site do órgão até 2 de setembro. A taxa é de R$ 95. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro disponibiliza 30 vagas para professor adjunto e assistente. As inscrições vão até 4 de setembro e devem ser feitas pela internet. As taxas variam entre R$ 58 e R$ 201. Exército abre concurso de admissão para 420 vagas em colégios militares ao redor do Brasil, para ensino médio ou fundamental. Inscrições até 12 de setembro, presencialmente nos colégios militares listados no edital. A taxa é de R$ 80. Marinha abre 98 vagas para oficiais. As inscrições devem ser feitas até 12 de setembro pela internet. A taxa é de R$ 45. INSS abre concurso para 300 vagas de analista do Seguro Social. As inscrições vão até 13 de setembro pelo site. A taxa é de R$ 67,21. Você deve ter notado que não teve grandes mudanças na lista de concursos desde a semana passada. Mas é assim mesmo, né? Em toda semana os órgãos públicos abrem novas vagas. O importante é você não perder os prazos finais das inscrições. Para conferir as vagas anunciadas aqui, entra no Facebook do Fala Madrugada. E semana que vem tem novidade nesse quadro. Até lá!